My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert near Area 51. Government scientists has alleged that the U.S. military is flying recovered UFOs at a secret base in the Nevada desert. A Área 51 é uma base aérea secreta dos Estados Unidos, localizada no estado de Nevada, que sempre foi um ponto de destaque para teorias da conspiração e histórias misteriosas. Um homem chamado Bob Lazar afirma ter trabalhado com tecnologia alienígena dentro da Área 51 e até ter visto alienígenas lá. A história de Lazar é uma das mais famosas e, de acordo com ele, por causa de sua descoberta, o governo dos Estados Unidos suprimiu ou destruiu sua pesquisa e suas credenciais. Isso faz o mundo inteiro se perguntar o que exatamente foi capturado na Área 51 que o governo dos Estados Unidos não quer que ninguém veja. O que acontece nessa instalação secreta? Por que agências do governo como a CIA e o FBI tentaram tanto provar que as afirmações de Lazar são falsas? Fique ligado porque vamos descobrir por que o governo dos Estados Unidos fechou a Área 51 depois que algo que ninguém deveria ver foi revelado. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Como Bob Lazar ficou conhecido? Antes de Bob Lazar virar notícia com suas afirmações chocantes sobre a Área 51, alienígenas e segredos do governo, ele era apenas um garoto incomum. Nascido em 26 de janeiro de 1959 em Coral Gables, Flórida, ele diz que muitos dos detalhes de sua vida foram apagados dos registros. Seus pais são Albert Lazar e Phyllis Berliner, mas o resto não é muito claro. Embora fontes oficiais digam que ele nasceu em 1959, não há certidão de nascimento para provar. Ela parece ter desaparecido. Bob Lazar não tem certidão de nascimento e nenhuma prova de seu nascimento. Além disso, enquanto esteve nos tribunais, nem a defesa e nem a acusação puderam confirmar sua educação ou formação. Até o juiz pareceu intrigado, se perguntando se Lazar era real. Lazar também afirma que ele era uma criança prodígio e que passava muito tempo estudando ciências. Ele até diz que colocou um motor a jato em sua bicicleta quando criança, fazendo-a ultrapassar 160 km por hora. Essas histórias estranhas o ajudaram a se tornar famoso, mas isso não é tudo o que torna a vida de Lazar estranha. Quais outros mistérios cercam esse homem? O que vem a seguir vai te surpreender. Aumentando o mistério, os registros do ensino médio de Lazar também estão desaparecidos, mas ele supostamente foi para o Pierce Junior College em Los Angeles. Depois disso, ele frequentou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e obteve um mestrado em Física, e em seguida, outro mestrado em Eletrônica pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia. Depois da faculdade, ele trabalhou como físico no Instituto de Física de Mesons de Los Alamos. Alguns anos depois, Lazar acabou trabalhando em um lugar que mais tarde ficaria conhecido como Área 51. Ele disse que foi demitido porque sua esposa estava tendo um caso, e as políticas de segurança para a Área 51 exigiam uma vida pessoal estável. Após ser demitido, ele notou homens de terno preto o seguindo. Um amigo sugeriu que ele fosse a público para se proteger, e isso se tornou notícia internacional muito antes das mídias sociais existirem. Mas veja, há algumas inconsistências na história de Bob Lazar que são dignas de nota, especialmente em relação à sua formação educacional e histórico de trabalho. Embora seus registros do ensino médio pareçam ter sido apagados, a questão mais significativa é sua alegação de ter recebido diplomas de mestrado dos Institutos de Tecnologia de Massachusetts e da Califórnia, instituições que não têm registros dele. Lazar explica essa discrepância alegando esforços do governo para apagar sua existência. Além disso, há alegações de que Lazar se formou tarde do ensino médio e teve uma baixa classificação em sua turma, embora estas afirmações permaneçam infundadas e sem evidências para comprová-las. Lazar veementemente negou essas alegações como invenções. Em relação ao seu histórico de emprego, apesar da afirmação de Lazar de ter trabalhado no Laboratório Nacional de Los Alamos, as investigações não encontraram nenhum registro dele no banco de dados da agência.
Alguns boatos sugerem que ele pode ter trabalhado lá indiretamente por meio de uma empresa contratada. Curiosamente, uma lista telefônica de Los Alamos contendo o nome de Lazar sugere que ele foi de fato ligado ao laboratório em algum momento, embora esta única evidência seja inconclusiva. Portanto, questões sobre o histórico de Lazar e seu currículo permanecem sem solução. Como então ele chegou à Área 51? A origem da Área 51 e as revelações chocantes de Bob Lazar. Na década de 50, o governo dos Estados Unidos começou a desenvolver a aeronave U-2 para avançar a aviação e aprimorar as capacidades da Força Aérea. O projeto era altamente secreto, com poucos detalhes chegando ao público. Os principais funcionários do programa de desenvolvimento do U-2 voaram para Nevada para encontrar um local de testes que fosse bem escondido e seguro. Sobre o Lago Groom, perto do canto nordeste do campo de testes de Nevada, eles encontraram um espaço aéreo adequado que havia sido usado anteriormente como um campo de tiro aéreo durante a Segunda Guerra Mundial. O presidente Eisenhower aprovou o local, conhecido como Área 51 ou Watertown, para que se tornasse uma base ultra-secreta. Para manter o sigilo, os funcionários só podiam acessar a base aérea de avião. Os aviões U-2, construídos em Burbank, na Califórnia, foram desmontados, transportados para a Área 51 e remontados para testes. Documentos oficiais revelam que a Área 51 também foi a sede dos voos de teste para outras aeronaves, como o Lockheed A-12 da CIA, que na época tinha o codinome Oxcart. Testes como esses tornaram a Área 51 uma instalação multifuncional para testes de voo ultra-secretos por várias agências governamentais. Desde a década de 50, no entanto, a base vem sendo atormentada por boatos de atividades extraterrestres, abduções alienígenas e avistamentos de OVNIs. Então, como Bob Lazar entrou nesta área super-secreta? Bob Lazar ganhou as manchetes com revelações chocantes sobre a Área 51. Ele alegou ter trabalhado em um prédio conhecido como S4, que seria parte da Área 51. Lá ele teria visto espaçonaves avançadas e outros tipos de tecnologia alienígena. A Área 51 faz parte da base aérea de Edwards, a cerca de 200 quilômetros de Las Vegas. A CIA confirmou sua existência em 2013, ao tornar públicos alguns documentos sobre projetos antigos. Annie Jacobsen, autora do livro intitulado Área 51. Uma história sem censura da base militar ultra-secreta da América, disse que a base militar está dentro de uma enorme área de testes tão grande quanto o estado de Connecticut. Ela menciona que a base é muito bem protegida, então a Força Aérea e outros grupos militares não deixarão ninguém se aproximar dela. Foi neste lugar que Lazar encontrou as tecnologias e aeronaves alienígenas. De acordo com Lazar, essas espaçonaves usavam um sistema de propulsão alimentado pelo elemento 115, um elemento químico que não estava na tabela periódica na época. Lazar descreveu o elemento 115 como um poderoso combustível para o reator de antimatéria da espaçonave alienígena. Embora inicialmente rejeitado pela comunidade científica, este elemento, mais tarde denominado moscóvio, foi sintetizado por cientistas russos em 2003, o que foi um ponto a favor para a credibilidade de Lazar. Dado que o governo dos Estados Unidos só recentemente confirmou a existência da Área 51, é evidente que pode haver mais verdades sobre este local do que eles querem revelar. Um repórter da CBS, George Knapp, entrevistou na época uma figura anônima chamada Dennis em uma das entrevistas mais incomuns da história da televisão. Dennis afirmou ter trabalhado em uma base militar secreta chamada S4, onde encontrou tecnologia extraterrestre, discos voadores e alienígenas. Mais tarde foi revelado que Dennis era Bob Lazar, que na época assumiu uma outra identidade para se proteger. Em entrevistas subsequentes, Lazar descreveu ter sido recrutado para uma missão especial envolvendo o sistema de propulsão de novos equipamentos que os Estados Unidos estavam desenvolvendo. Como um físico com grande interesse em sistemas de propulsão, Lazar aceitou prontamente o trabalho. Em seu primeiro dia, Lazar e outros funcionários se reuniram em uma instalação chamada EG&G. De lá, eles foram transportados de avião para a região do Lago Groom em uma aeronave militar. Em seguida, eles foram transportados em um ônibus com as janelas tapadas para impedi-los de saber o caminho. O que aconteceu a seguir é ainda mais surpreendente. Na S4, Lazar foi apresentado a máquinas e naves espaciais desconhecidas. Apesar de as Forças Armadas dos Estados Unidos já terem aeronaves avançadas na época,
A tecnologia que ele viu não parecia ter origem na Terra. Os cientistas na S4 foram divididos em grupos com base nas suas especialidades. Lazar, um especialista em sistemas de propulsão, foi designado para fazer engenharia reversa nessas espaçonaves alienígenas que, segundo ele, teriam feito pousos forçados na Terra muitos anos antes. Evidências que apoiam as afirmações de Lazar. Apesar das inúmeras tentativas de desacreditar a história de Bob Lazar, ela foi corroborada várias vezes por outras figuras notáveis que trabalharam anteriormente para agências secretas do governo dos Estados Unidos. Em 16 de dezembro de 2017, o jornal The New York Times publicou um artigo que causou impacto em todo o país. Este relatório detalhado sugeria que os seres extraterrestres são reais e que o governo dos Estados Unidos estava monitorando eles já há algum tempo. De acordo com o artigo, um departamento secreto do governo dos Estados Unidos, conhecido como a Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, estuda, localiza e tenta identificar OVNIs nos céus do país. Este programa ultra-secreto supostamente encontrou evidências de aeronaves estranhas voando de maneiras aparentemente impossíveis. Para os ufólogos, esta era uma prova inegável de que o governo dos Estados Unidos já possuía tecnologia alienígena há anos sem revelar a verdade ao público. A reportagem também foi significativa porque marcou uma das raras ocasiões em que uma agência de notícias respeitável publicou notícias sobre alienígenas e OVNIs, indicando que os americanos estavam prontos para discutir a verdade sobre seres de outros planetas. Essas revelações chocantes foram feitas por um ex-funcionário do Pentágono que veio a público como denunciante, Luiz Elizondo, que alegou ter feito parte do programa por cerca de 5 anos. Elizondo era responsável por um pequeno programa chamado Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, administrado pelo Departamento de Defesa para proteger os americanos de ataques extraterrestres, identificar ameaças na atmosfera e relatar atividades incomuns nos céus. Entre 2000 e 2012, Elizondo afirma ter testemunhado muitas ocorrências inexplicáveis que só poderiam ser atribuídas à existência de alienígenas e suas atividades em nosso planeta. Acrescentando credibilidade à sua história, suas afirmações foram confirmadas pelo antigo líder da maioria do Senado, Harry Reid, que providenciou o financiamento do programa, e pelo doador bilionário Robert Bigelow, que ganhou o contrato exclusivo para gerenciar o programa e suas descobertas. Então, o que esses agentes especiais encontraram e como isso confirma a história de Lazar? O mais interessante é que eles notaram vários objetos muito velozes descendo em poucos segundos de grandes altitudes, até ficarem a apenas 15 metros acima da água. Nenhuma aeronave conhecida dos Estados Unidos poderia realizar tal façanha, e dada a sofisticação do radar, a tripulação decidiu investigar mais. Quando o comandante David Fravor e sua equipe chegaram ao local, eles foram orientados a procurar por um fenômeno anômalo não identificado. E embora tivessem visto coisas estranhas antes, esse encontro seria o mais estranho de suas vidas. A parte mais perturbadora foi que, à medida que os pilotos voavam até mais perto do objeto estranho, ele começou a imitar seus movimentos, como se os estivesse observando. E então, com um clarão, ele desapareceu voando mais rápido do que qualquer coisa que Fravor já tinha visto. A paisagem instantaneamente ficou calma, como se nada tivesse acontecido. Essa experiência arrepiante perturbou Fravor e os outros oficiais que testemunharam o evento, mas quando eles voltaram à base e relataram o que haviam visto, ninguém acreditou que eles tinham realmente testemunhado uma nave espacial alienígena. Amigos zombaram de Fravor e sua equipe, e o incidente foi amplamente ignorado. Isso mudou em 2009, quando Fravor foi contatado por um funcionário do governo que conduzia uma investigação não oficial. Logo depois disso, Luiz Elizondo, que mais tarde se tornaria conhecido por suas denúncias sobre tecnologia alienígena e atividades extraterrestres, também entrou em contato com ele. Quando as notícias desses encontros se tornaram públicas, as pessoas começaram a comparar a descrição de Lazar da espaçonave alienígena que ele viu na Área 51 com aquela descrita por Fravor e Elizondo. Mas estes 3 homens não foram os únicos funcionários do governo a relatar encontros com tecnologias extraterrestres. Além disso, até 2023, o oficial de inteligência americano David Grush fazia parte de uma equipe de elite responsável pela coleta e engenharia reversa de veículos alienígenas que caíram na Terra sob um programa especial do Departamento de Defesa. Grush afirmou que eles trabalharam não apenas com naves espaciais alienígenas, mas também com seres não humanos,
supostamente de fora do nosso planeta. Embora essas alegações tenham sido inicialmente rejeitadas, o fato de serem feitas por um oficial de alto escalão levou a uma audiência no Congresso. Durante esta audiência, Grush detalhou seus encontros com alienígenas, afirmando: "Eu fui informado no exercício de minhas funções oficiais de uma recuperação de um veículo não identificado em um acidente que ocorreu há várias décadas. O veículo foi usado em um programa de engenharia reversa, ao qual meu acesso foi negado. Embora ele não tenha mencionado especificamente a Área 51, há semelhanças claras com a história de Bob Lazar." Grush disse que, durante seu tempo na agência, ele investigou o que várias agências militares de defesa e segurança sabiam sobre espaçonaves alienígenas, embora ele não tenha sido autorizado a acessar essas informações pessoalmente. A resposta do governo e do público às declarações de Bob Lazar. Embora o governo no geral parece desacreditar as várias alegações de Lazar, algumas atitudes acabam confirmando algumas das suas alegações. Em 2006, Lazar e sua esposa Joy White foram acusados de violar a Lei Federal de Substâncias Perigosas pelo transporte de produtos químicos restritos através de fronteiras estaduais. Posteriormente, em 2007, a empresa United Nuclear foi multada em $7.500 por violar leis que proíbem a venda de produtos químicos e componentes usados em fogos de artifício ilegais. Em 2017, o local de trabalho de Lazar foi invadido pelo FBI e pela polícia local. Lazar especula que a invasão tinha como objetivo recuperar o elemento 115, uma substância que ele diz ter retirado de um laboratório do governo. Recentemente, o Departamento de Defesa e o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional apresentaram um relatório anual sobre fenômenos anômalos não identificados ao Congresso, conforme exigido pela Lei de Autorização da Defesa Nacional. O relatório incluía uma identificação de potenciais ameaças aeroespaciais e outras ameaças representadas por fenômenos anômalos à segurança nacional, e uma avaliação sobre se estes fenômenos podem ser atribuídos a um ou mais adversários estrangeiros. O relatório também incluiu a identificação de quaisquer incidentes ou padrões que sugiram que um potencial adversário possa ter alcançado capacidades aeroespaciais inovadoras, que poderiam colocar em perigo as forças estratégicas dos Estados Unidos. O relatório do Senado retrata Lazar como um denunciante que foi tratado injustamente e cujas afirmações permaneceram consistentes. Além disso, o ex-presidente Barack Obama, que era o comandante-chefe da nação à época e provavelmente deveria saber o que estava acontecendo, foi questionado diretamente sobre OVNIs em uma entrevista com James Corden, da emissora CBS. Embora Obama tenha dito que estava ciente de incidentes reais envolvendo objetos desconhecidos fazendo manobras incríveis e inexplicáveis no céu, ele também abordou a questão de alienígenas e espaçonaves extraterrestres sob posse do governo, dizendo que quando ele assumiu o cargo, ele fez perguntas sobre isso aos seus oficiais. Lazar disse explicitamente que os cientistas americanos têm 9 naves alienígenas sob sua posse, que eles estudam essas naves há mais de 30 anos e que ele trabalhou pessoalmente com elas. O público também prestou atenção às declarações de Lazar. Mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram em um evento do Facebook, propondo uma invasão à Área 51, no sul de Nevada, para ver os alienígenas pessoalmente. O evento, que viralizou rapidamente com o título Invasão da Área 51, Eles não podem parar todos nós, sugeria que o grupo de entusiastas de alienígenas se reunisse perto da base ultra-secreta para planejar sua abordagem e descobrir a verdade. Comentando sobre o evento em sua página do Instagram, Lazar disse que era uma ideia equivocada. De acordo com ele, a Área 51 é um centro de pesquisa secreto. Não há alienígenas ou tecnologia alienígena lá, e qualquer tecnologia alienígena estaria no S4, ao sul da Área 51. Mas isso foi há 30 anos atrás. E o S4 pode ter se mudado há décadas ou pode não ser mais usado para aquele projeto. Ele disse que não apoiava o movimento e acrescentou que da última vez que alguém tentou entrar na Área 51, eles foram baleados. Segundo ele, essa não era a maneira correta de buscar mais informações. A Força Aérea dos Estados Unidos também emitiu um comunicado alertando qualquer pessoa que tentasse participar do evento. A história de Bob Lazar, apoiada por vários eventos de alto nível e descobertas científicas, continua a dividir opiniões. Você acha que a história de Bob Lazar é uma farsa ou uma revelação corajosa? Ela desafia nossa compreensão da vida extraterrestre e da tecnologia avançada? Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo.
E se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal também.